aí. Agora esta chamada está sendo gravada. Vou colocar em primeiro plano a minha tela para gravação. Muito bem, pessoal, olha só. Aqui está sendo trazido, né, na sequência, um tema que é um tema polêmico que se refere, né, à pena de morte, né, às circunstâncias em que a pena de morte é aplicada. No sistema védico, a pena de morte é aplicada. Inclusive, atualmente, hoje na Índia, ainda existem muitos estados que aplicam, né, o sistema de morte. No Japão também tem. Em muitos países no mundo, ao redor do mundo, ainda existem, né, existem sistemas que aplicam o sistema de morte. É a pena de morte, né, conhecida como a pena de morte. Existem aquelas pessoas que consideram que a pena de morte é a, uma, é uma ação inconstitucional, e eles fazem isso. O argumento é com base na falta de estrutura da justiça social, que a pena de morte, então, é utilizada para propósitos, para propósitos assim, manipulados, ou seja, que ela seria manipulada para prejudicar pessoas inocentes, etc. Então, por conta da infraestrutura ou da precariedade da estrutura, a pena de morte seria impraticável porque muitas pessoas inocentes seriam prejudicadas por conta disso daí, tá? Então, esse seria o argumento principal para a para inviabilização da pena de morte. Então, enquanto estrutura, o argumento é válido, mas enquanto conceito, vamos analisar, né, o conceito em si da pena de morte. Se nós olharmos a realidade, como nós falamos na última aula, se nós olharmos a realidade em que nós estamos inseridos, né, o argumento contra a pena de morte do ponto de vista conceitual, não do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista estrutural, eu, pessoalmente, também vou admitir que as condições de justiça social ou a fragilidade do processo da justiça, que pode ser facilmente manipulado, não é, por homens poderosos ou por recursos financeiros, obviamente que é inviável, principalmente em países onde a corrupção e a manipulação do Estado é fundamentado numa ordem seletiva, ou seja, de controle de alguns grupos. Então, logicamente, que a pena de morte seria utilizada para fins, né, nefastos ou para fins egocêntricos da manipulação política. De fato, concordo com isso. Entretanto, do ponto de vista fundamental ou do ponto de vista conceitual, nós, enquanto seres humanos, na medida em que nós vamos evoluindo e na medida em que nós vamos, assim, nos colocando no centro da estrutura, da ordem conceitual da nossa existência, né, o que se chama de homocentrismo, o homem como centro da criação, o homem como centro da fundamentação do universo, nós passamos a assumir certas características ou certas postulações que fundamentam a nossa existência como superior à de Deus, inclusive, à do Supremo, ou da ordem cósmica, ou pelo menos ao conceito Deus, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos simples aqui disso daí, tá? Se nós considerarmos que a pena de morte é inconstitucional ou ilegal, e irracional e inferior do ponto de vista moral, então nós estamos decretando uma condenação de que a própria pessoa suprema deveria ser incriminada imediatamente por aplicar esse sistema inconstitucional. Se você dá uma olhada no espelho, você vai encontrar ali uma pessoa que necessariamente está, né, numa condição em que é uma condenação. Todo ser, né, o filósofo, do pensador Rousseau, costumava dizer o seguinte: o homem começa a morrer no momento em que nasce, e em si
já traz registrado na sua história as marcas da sua destruição. Ou seja, a condição do nascimento humano já é uma condição de nascer condenado à morte. Então, essa condenação, essa condição de condicionamento à morte, ao estado de morrer, que é a entropia, né, que é a apoteose da entropia, que é o que nós chamamos de morte, é uma condição imposta a nós em detrimento do nosso livre-arbítrio, do nosso desejo de não morrer. Não sei se vocês já repararam que as pessoas morrem, a maioria delas, inclusive, contra a própria vontade. É verdade que algumas decidem por isso, outras se conformam com isso, mas a maioria aceita essa condição involuntariamente, contra a própria vontade. E como que fica o direito constitucional desse ser ao livre-arbítrio? E se esse ser decide não morrer? Inclusive, todo o processo da ciência, do desenvolvimento da ciência, tem a ver com a estabilidade da vida e a interrupção da morte. É um dos objetivos da ciência, né? O elixir da eternidade, a pedra filosofal, etc. Toda essa busca humanitária pela permanência, pela estabilidade, que é uma luta assim infinita com a entropia, que é uma das leis da física, né, que causa a desordem e a dissolução das coisas. Então, nós nascemos sob a condição de um determinismo involuntário, ao qual nós chamamos de morte, que praticamente, né, é entropia. E essa entropia acelerada e imposta necessariamente é uma condenação. Então, vamos fazer o seguinte: vamos analisar honestamente o fato em si, enquanto fato em si. Havendo Deus, se nós colocarmos como probabilidade de que haja Deus, a gente não precisa acreditar que há Deus. Vamos colocar como probabilidade, tá? Havendo Deus, enquanto probabilidade, ao menos, e se nós atribuímos a Deus os princípios da criação e as leis que regem a criação, então, naturalmente, nós temos que atribuir ao Senhor Criador também as leis que regem a entropia, ou seja, a morte. E essa imposição da entropia sobre as suas formações estruturais indica que essa decisão foi tomada por essa pessoa, pelo menos intelectualmente projetada por essa pessoa para que funcionasse assim, ok? Logo, essa pessoa tem responsabilidade sobre o sistema da entropia, o que significa que ela está em concordância com a morte. Que aconteça esses fenômenos que nós chamamos de morte. Bom, se nós, enquanto pensadores humanos, declaramos que a pena de morte é inconstitucional, ilegal e cruel, automaticamente nós estamos nos colocando, de certa forma, acima da moral do Criador, determinando que ele cometeu um erro grave e que precisa rever a sua postura moral e também a sua técnica, a sua prática administrativa, porque nós decidimos que isso não é correto, porque temos uma moral elevada e o Criador tem uma moral inferior e decretou que haveria entropia. Agora a gente tem que decidir qual dessas duas pessoas tem autoridade sobre a fala e capacidade de definir o que é moral nesse sentido. Mas vamos analisar do ponto de vista humano, vamos olhar do ponto de vista humanitário, né? Imagina você, por exemplo, que um monstro sequestra o filho de uma mãe e abusa sexualmente dessa criança e depois a mata e a joga numa vala qualquer para ser devorada pelos vermes. E essa mãe, eventualmente, no futuro, vem a saber das condições mediante as quais essa criança foi assassinada. Esse monstro, essa criatura bestial, essa besta na forma humana, então ela é capturada. Ela é levada a uma prisão. Qual é essa besta humana? Ela nunca mais ela deve sair da prisão. Assim, ela deveria permanecer presa para todo sempre. Agora, imagina você que nós condenamos um ser a viver aprisionado para o resto da vida. E mesmo que esse ser venha a se arrepender, mesmo que nós consideremos que esse ser tem condições de reestruturação, de reeducação moral,
e se arrependa do crime e do pecado que ela cometeu. Esse ser arrependido, purificado, redimido, né, banhado no sangue do Cordeiro, do Perdoador Supremo, esse ser redimido, esse ser ter que, depois de esse ser se arrepender, ele terá que conviver com o fato de que ele cometeu um ato hediondo e de que ele é uma criatura horrível. Ele tem que conviver com isso, ele tem que olhar para o espelho todos os dias e lembrar-se que ele é um ser odiável, detestável e horrível. E preso numa jaula. Isso não é cruel? Não é mais cruel do que essa pessoa simplesmente ser posta para dormir e recomeçar a vida, ou retomar o processo da aprendizagem? Por exemplo, quando você olha no espelho hoje, você olha no espelho e você vê uma pessoa boa, você vê uma pessoa gentil, você vê uma pessoa amável, você vê uma pessoa querida para os demais. E você se sente bem com isso? Claro que sim. E é assim que tem que ser. Nós temos que ser felizes com a nossa performance, a nossa evolução, nós temos que ser satisfeitos com a nossa conquista moral e nós temos que continuar evoluindo para que essa satisfação aumente. É assim que funciona. Mas se nós pegarmos o seu arquivo anterior ou alguns arquivos anteriores, acredite, essa opinião sobre você mesma muda. Agora, por que os arquivos anteriores são mantidos em sigilo de governo? Por que você não tem acesso aos seus arquivos anteriores? É que para que você tenha condições de olhar para si mesma e desfrutar do seu avanço moral em paz. Porque se você tivesse que desfrutar do seu avanço moral e, ao mesmo tempo, se lembrar das atrocidades que você já cometeu em outras vidas, certamente o seu avanço moral ficaria comprometido com as manchas da lembrança desagradável de certas ações feitas no passado. Certas coisas do passado devem ficar no passado. O Senhor Supremo é inteligente. É por isso que nós não temos acesso aos arquivos anteriores. É para que nós nos sintamos moralmente dignos das nossas conquistas. O arrependimento dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas violências anteriores, não elimina a decepção moral que nós sentiríamos por nós mesmas se tivéssemos diante de nós o quadro visionário ou o quadro visual das atrocidades que nós já cometemos em outras vidas, os erros graves que nós já cometemos. Felizmente, nós não temos acesso a esses arquivos. E por conta disso, nós podemos olhar para nós mesmas e nos sentir pessoas moralmente superiores ou moralmente aceitáveis. Então, a eliminação de certas criaturas bestiais, elas produzem não apenas um alívio no sofrimento do coração de certas mães, como também alivia o estado de oneração, de custear e alimentar e manter vivo uma criatura ruim, e, ao mesmo tempo, mantém essa criatura ruim convivendo com ela mesma, o que é uma tortura para essa pessoa. Ainda que essa pessoa se arrependesse sinceramente dos seus pecados, ainda que ela teria que conviver com a lembrança daquilo que ela fez, o que também é uma tortura para essa pessoa. Muitos, inclusive, quando se arrependem nas prisões, se matam. Porque é torturante viver com a lembrança. Então, a pena de morte, do ponto de vista conceitual, para certos casos hediondos, como esse caso, por exemplo, que está sendo descrito aqui, o criminoso matou 5 crianças. Como fica essa mãe? Tá, o nosso sistema é compassivo com o criminoso que o protege, que o mantém vivo. Mas e a mãe? Como que fica? Qual é a justiça para essa mãe? Nenhum alívio.
Essa mãe tem que conviver sabendo que o criminoso, o assassino que matou o filho dela, está preso, sendo alimentado com o dinheiro dela, porque ela paga imposto, e que em breve esse criminoso e assassino estará fora para possivelmente matar outras crianças. Como é que essa mãe convive em paz? Sendo francos, sendo sinceros. Então, é, evidentemente que, como nós falamos, do ponto de vista estrutural, as sociedades são precárias e o sistema de pena de morte é muito vulnerável a manipulações e falhas, mas do ponto de vista fundamental, conceitual, ele é um mal necessário, porque elimina do coração da mãe o excesso da tristeza e do sofrimento, elimina dos outros seres humanos honestos o peso de ter que alimentar uma besta e elimina da própria besta a tortura de ser enjaulada para todo sempre e a lembrança de que ela é uma besta na forma de ser humano. Então, dentro da cultura védica, algumas ações bestiais são passíveis de punição. Por exemplo, se um leão, se um elefante, se um jaguar, se um chacal, se os animais, uma serpente, entra em uma vila ou em uma cidade e começa a atacar os seres humanos, o que os policiais fazem? Se um jacaré entra numa cidade e começa a correr atrás das pessoas e das crianças para devorá-las, se uma onça faz isso, se um leão faz isso, se uma serpente faz isso, o que os seres humanos fazem com essas bestas? Matam. É assim ou não é? O que fazer com uma besta que está num corpo humano? Então, o sistema védico, ele vai considerar, sim, a possibilidade de que certas bestas devem ser colocadas para dormir, para recomeçarem novamente e retentarem novamente a reaprenderem a ser humanos, porque a forma humana é para seres humanos. Bestas nas formas humanas têm que ser colocadas do lado de fora. Assim como uma onça que entra numa cidade e persegue os seres humanos tem que ser colocada para dormir e levada de volta para a floresta, ou então sacrificada para o bem-estar dos seres humanos, assim também bestas na forma humana devem ser colocadas para dormir e levadas de volta às suas origens, ou então serem sacrificadas para o bem-estar emocional, psicológico e físico dos demais seres humanos que são livres e honestos. Aquele que sacrifica o lobo, aquele que poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Poupar bestas humanas é sacrificar a paz dos seres humanos. Então, a cultura védica tem propriedade e autoridade de ser. E se nós, como almas, queremos interromper o processo ao qual nós estamos inseridas, se nós não queremos ser sacrificadas, ou se nós não queremos estar na condição de condenadas, nós temos que aprender a nos comportar como seres divinos. Nascer entre humanos é sintoma de egocentrismo, narcisismo e de violência. Todo nascimento humano é a denúncia de que a alma aí é egocêntrica, avara e violenta. O egocentrismo, o narcisismo e a avareza são sintomas de violência, porque devido ao egocentrismo, devido ao narcisismo, praticar-se-á necessariamente violência. Ah, mas Devananda, eu não sou uma pessoa violenta. Tu dizes. A rede
em que você está inserida é violenta. O grupo humano é violento, pratica violência. Então, não se preocupar, ou seja, não fazer algo para não renascer entre humanos é violência. O ato em si da negligência, o ato em si da ignorância em si é violência. Porque todas as vezes que você nasce como ser humano, você tem que devorar outros seres para sobreviver. Isso é violência. Os alimentos que nós comemos, mesmo que sejam os vegetais, são seres vivos. E é violência. Isso para não dizer daqueles que se alimentam de sangue, né, que comem as partes dos corpos de outros seres misturados ao sangue deles. O simples ato de respirar é violência, porque mata centenas de entidades vivas. Para caminhar, você pisa sobre os animais, insetos. Você tem que matar insetos. A sobrevivência exige que você seja um ser violento. Então, nascer entre seres humanos é ser um ser violento. Tudo bem que tem certas violências que são toleráveis, do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista conceitual, é violência. Então, a ignorância, ou o cultivo da ignorância, a manutenção da ignorância, a letargia e a conformidade com o renascimento humano é violência. E a prática da violência gera uma consequência, que é a condenação a renascer entre seres violentos. Então, para finalizar, eu vou mencionar aqui um ditado que, né, tem, às vezes a gente ouve esse ditado, não sei se vocês já ouviram. Antigamente esse ditado era mais utilizado, agora parece que, né, não é mais utilizado. É dito que tem pessoas que falam assim: esse mundo é dos espertos. Quem já ouviu isso? Tem isso, não tem? Esse mundo é dos espertos? As pessoas não falam isso? O que você acha disso? Tá certo isso? É correto falar isso? O mundo é dos espertos? Esse mundo é dos espertos? É correto falar isso? O que você acha? É correto ou não? É correto. Esse mundo aqui é dos espertos. Os espertos se devoram entre si. Eles são violentos, agressivos, maldosos, invejosos, preguiçosos, avaros no amor. Esse mundo é para os espertos. O próximo é para os despertos. O próximo é para aqueles que se saturaram de conviver com seres avaros e violentos, narcisistas, egocêntricos, decadentes, inferiores, invejosos. Aí esses herdam o mundo dos despertos. Os espertos renascem aqui. Esse mundo aqui é dos espertos. Eles têm razão. É para eles mesmo. E se você não se identifica com eles, então você tem que se identificar com o próximo mundo, não com esse. Então, a sua relação de carinho, de ternura, de comodidade, de permanência nesse mundo, indica que você é um deles. Então, nascerá entre eles. Tem consequências. Porque alguns são bestas na forma humana. E como eles têm uma forma humana, eles andam por aí soltos. E eles são perigosos. Mas são bestas. Então, conviver entre as bestas é perigoso. Não queira isso nem para você e tampouco para aqueles que você ama. Liberte-se e liberte também aqueles que você ama. Esse mundo não é um mundo para inocentes, para pessoas honestas, puras de coração. Esse mundo é para os espertos. O seu é para os
despertos. Então, prepare-se para sair e não para voltar. Essa é fundamentalmente a essência da mensagem védica. Aqueles que são vedantistas, são seguidores da cultura védica e ainda não entenderam essa informação é porque não entenderam o conhecimento védico. Aqueles que são espiritualistas, transcendentalistas e ainda não entenderam essa informação é porque ainda não são espiritualistas. São pseudos, ou são protótipos, projetos inacabados de espiritualidade. Todo espiritualista consciente deve perceber e entender que a situação local é desfavorável. Ele deve preparar-se para sair e levar consigo o máximo número de pessoas possíveis. Por isso, ela deve se tornar um libertador dos demais. Para isso é necessário o conhecimento. E o conhecimento védico dá suporte e condições para que uma pessoa possa realizar essa tarefa, esse feito. Em especial, o conhecimento védico ensinado pelos devotos supremos do Senhor Vishnu, ou os Vaishnavas, que são os representantes mais capacitados para produzir seres humanos livres na Terra. Eles são representantes autênticos do governo e eles têm autorização delegada para libertar as almas, devido ao conhecimento que transportam em seus corações. Muito bem, então eu vou pausar aqui, tá? Amanhã nós vamos finalizar com essa trilogia. São 3 vídeos, né? Desse contexto, o de ontem, né, o de hoje e o de amanhã. Então amanhã nós finalizaremos, tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.